Boa noite, segunda-feira, 7 de janeiro, o Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Policial militar é preso suspeito de envolvimento na execução de 3 adolescentes na zona rural de São Luís. Motoristas de aplicativo fazem passeata na capital maranhense para cobrar segurança após morte de condutor. Já no Diamante, moradores denunciam que falta policiamento. Na economia, 2018 termina com mais depósitos do que saques nas cadernetas de poupança. Enquanto isso, nas feiras e supermercados, consumidores reclamam da alta dos produtos. Campanha vai intensificar o combate à hanseníase no Maranhão. E os flagrantes de irregularidade nas praias. Agora, no Jornal da Guará. A Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra um policial militar suspeito de ter participado da execução de 3 adolescentes na última sexta-feira no povoado Mato Grosso, na zona rural de São Luís. O crime chocou a população pela violência. Veja na reportagem de Ana Tereza. Foi uma tarde toda de depoimentos na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Foram ouvidos os 3 vigilantes e o policial militar, Hamilton Caires, que foi preso na manhã desta segunda-feira quando saía para trabalhar. Todos são suspeitos no envolvimento do assassinato dos 3 jovens em uma região de mato no bairro Coquilho, na zona rural de São Luís. Após o depoimento, com o rosto coberto, o policial Hamilton Caires foi encaminhado para a prisão temporária do Comando-Geral da Polícia Militar. Segundo o superintendente, o delegado Lúcio Rogério, o policial militar disse que ele e os vigilantes perseguiram um grupo de jovens, mas não conseguiram alcançar os rapazes. Hamilton, ele descreveu a função que exercia na empresa Sensiva, que era de ajudância ou coordenação das equipes de vigilância lá na área. Ele trabalhava armado, inclusive com a arma da corporação, e que realmente ele e alguns vigilantes chegaram a perseguir um grupo de jovens no dia 3, foi quinta-feira, mas eles desistiram da perseguição, segundo a versão dele, porque não conseguiram alcançar esses rapazes que entraram no matagal, justamente o matagal onde os corpos foram achados no dia 4 pela manhã. E ele assumiu que ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo. Na versão dele, porque se sentiu intimidado ou ameaçado por uma ação dos 2 rapazes, mas que isso foi um disparo para cima e que logo após isso ele cessou a perseguição. Mas, segundo os 3 vigilantes, o policial militar chegou a confessar que perseguiu e matou os 3 adolescentes. Isso, 2 deles confirmaram, o outro deu uma versão mais tênue, mas 2 foram bastante enfáticos em confirmar que acompanharam a perseguição. Um outro que levou o policial até a entrada do matagal, quando ficou na entrada e o policial seguiu até a parte mais interior daquela região e que ouviu os disparos ali, né? E 2 deles, como eu falei, confirmaram que ao final do expediente o Caires confessou ter atirado e matado os 3 rapazes. Ainda assim, as informações definitivas sobre a motivação para tal crime, o delegado Lúcio Rogério vai seguir com as oitivas e aguardar os resultados dos laudos, como a perícia balística. Os laudos a gente está aguardando, principalmente o laudo cadavérico, deve sair nesses próximos dias. E parte do material apreendido foi encaminhado para a perícia, para a questão de balística, somente a arma de fogo, né? E estojos de munição que foram arrecadados. Foram retirados projetis dos corpos das vítimas, 2 delas, e também estão sendo encaminhados para a seção de balística do ICRIM. Segundo um dos tios das vítimas, os 3 adolescentes saíram na última quinta-feira para colher materiais descartáveis nessa obra, como pincéis, por exemplo, para terminar um serviço. Na sexta-feira à tarde, os 3 adolescentes foram encontrados mortos, cada um com um tiro na nuca. E no último sábado foi realizado o sepultamento dos 3 jovens. Rola tanta conversa. A gente sabe que eles estavam trabalhando aqui, foram atrás de uns pincéis para terminar de fazer um trabalho. Como lá tem um bota fora, um dos garotos tiveram a ideia, né? Vamos lá. Aí a partir daí a gente não sabe mais, cara. Foi uma coisa que eles desapareceram. Um dos rapazes disse, rapaz, eu vi eles subindo para cá. Foi quando a gente chegou lá, os outros rapazes chegaram lá.
falaram com o segurança, rapaz, tem 3 jovens desaparecidos. Aí o cara, rapaz, a gente não sabe, a única coisa que sabe é que um dos seguranças deu um tiro para cima e botou eles para correr. Então se eles correram, aqui no bairro eles são conhecidos. Se eles correram de lá, eles tinham que chegar em casa. Aí foi que os outros chegaram e disseram, não, nós não vamos voltar daqui, embora. Aí foi que eu não estava lá, mas um outro segurança já foi e disse assim, por que vocês não procuram nesse mato? Tanto que a gente entrou cerca de 1,5 km, cara, mais ou menos. A dizer que eles tinham participação não chegaram a dizer. Eles apenas falaram isso. Por que vocês não procuram nesse mato? Mas disseram que deram um tiro então, pra cima? Pra assustar? Disseram que deram um tiro. Que muitos dos funcionários da obra chegaram a ouvir o tiro. Então, se os meninos estavam lá, estavam fazendo alguma coisa de errado, porque a gente também não vamos ser hipócritas. A gente não sabe o que estava fazendo lá, né? Uma outra situação de violência aconteceu nas imediações do bairro da Liberdade, Fé em Deus, com o assassinato de um motorista de aplicativo de transporte, que gerou protesto e muita revolta. Edmilson Pimenta, de 54 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem e enterrado no final da tarde de hoje. O caso gerou comoção e motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação durante toda a tarde. A passeata teve buzinaço e muitos veículos tinham inscritos nos vidros traseiros a palavra luto, em solidariedade ao condutor de transporte por aplicativo morto no último domingo à noite em São Luís. A concentração aconteceu no Quatrar, que percorreu ruas da cidade para chamar a atenção para a insegurança a que os motoristas são submetidos, segundo eles denunciam. É isso que a gente quer, mais segurança, mais o apoio dos políticos, né, dos deputados, daquelas pessoas que estão envolvidas mais fortemente aí no Ministério, tanto o Ministério da Justiça e tudo mais. A gente está aí buscando esse apoio para nos ajudar. Parece-me que os 2 elementos estavam no veículo e esse veículo estava praticando assaltos. Só que o motorista estava sendo obrigado, né? Não sei se teve alguma discussão. Isso aí, com as investigações, né, vai se verificar, vai se chegar a solução desse caso. A polícia ainda está fazendo diligências para localizar e prender os envolvidos nesta ação criminosa. Ainda falando em segurança pública, no bairro Quintas do Diamante, a população tem reclamado da ausência de policiamento. A repórter Mariana Dias é quem conta pra gente. A rua fica ao lado de onde já funcionou a delegacia de homicídios, no bairro Diamante. Mas onde era fácil ver viaturas da polícia, hoje é alvo de reclamação sobre a falta de segurança. É o perigo total, tu não vê, procura nenhum segurança aqui, não tem. Principalmente a polícia, não tem aqui. E se falta segurança, o índice de assaltos aumenta. A maioria não aceita gravar entrevista com medo dos criminosos, que, segundo eles, ditam as regras do local. E nessa onda de assaltos, quem tem sofrido mais são as mulheres, vítimas diariamente da ação de bandidos que praticam os roubos em horários estratégicos, geralmente em motocicletas. Eu espero, gente, pessoas descerem, né, para mim descer junto, porque eu não tenho coragem de descer sozinha. E essa sensação de insegurança não é de hoje. Em julho do ano passado, um casal foi capturado nessa rua, levado para um matagal e a mulher foi violentada. Essa região de matagal está cercada, mas o acesso continua livre. A Secretaria de Segurança Pública disse que o policiamento é realizado no bairro do Diamante diuturnamente pelo 9º Batalhão da Polícia Militar e Grupamento Albatroz. Na vigilância desta região são utilizadas viaturas que realizam rondas permanentes. A Secretaria de Segurança Pública disse ainda que a população também pode colaborar, realizando denúncias de eventuais ações criminosas pelo telefone 190. Com isso, será possível traçar a mancha criminal da região e direcionar as rondas para os pontos com maior ocorrência. A SSP disse ainda que a ocorrência deve ser registrada na delegacia mais próxima.
O aumento do número de casos de violência, como a gente bem sabe, é um problema nacional. E seja dos casos menores até os casos mais graves, a ocorrência vem acontecendo em grande número em boa parte do território nacional, no Maranhão não é diferente. E eu estou aqui com o Marcos Saldanha e a gente vai discutir na nossa análise de hoje justamente o que as autoridades, de que forma as autoridades podem agir para reverter essa situação. Marcos, muito boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. Tanto nos exemplos que vimos aqui do estado do Maranhão hoje, aqui da região metropolitana de São Luís, o caso do assassinato dos 3 adolescentes, o episódio com o Uber, ou uma reclamação daí dos moradores de diversas comunidades sobre a ausência da polícia nesses locais, são exemplos mais próximos da gente, mas a gente pode também perceber que no cenário nacional, vide o exemplo do Ceará, vive uma crise de segurança pública. O fato é que segurança é um desejo do cidadão brasileiro, mas essa crise da segurança está diretamente associada a diversos outros problemas que nós temos. Pois é, Pascoal, é interessante porque a gente, para analisar essa questão que é complexa, né, a gente tem que fazer várias considerações, sobretudo no campo político, né, para tentar chegar nesse ponto, né? Por exemplo, indiscutivelmente o presidente do país foi eleito com esse discurso de segurança, né? E é claro que, do ponto de vista federal, ele pode fazer muito. O ministro da Justiça, né, foi pensado não só no combate à corrupção, mas considerado como uma pessoa aí de uma linha mais dura, nesse sentido também para lidar com a criminalidade. Então, embora a promessa mais festejada tenha sido a questão do posse, né, da liberação e regulação das armas de fogo, mas de concreto a gente ainda não viu nada além do envio de forças nacionais, que é uma tarefa já esperada, né? E que, no meu ponto de vista, até demorou no caso do Ceará. Mas aí é a questão, falta segurança e também sobram exemplos de excessos por conta de policiais. E é curioso isso, porque tem uma outra questão também. Policiais que deveriam ser de dedicação exclusiva, não raro no Maranhão e em outros estados, completam renda. É muito comum. Muito comum, mas não deveria. Esse é um ponto importante de ser abordado. A gente vê em muitas empresas privadas policiais trabalhando, complementando a renda, muitas vezes ou organizando plantões, e aí os seus superiores fazem isso, aqueles que fazem parte do grupo deles, eles organizam uma rotina, e o que é pior, eles tiram esses policiais muitas vezes da rua para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí, quando você tem uma situação com essa, isso vem à tona, né, do que aconteceu lá no povoado Mato Grosso. Era uma obra privada, eram policiais que estavam envolvidos aí, isso tudo vai ser elucidado, mas o suspeito, ele é um policial, e estava a serviço de uma empresa privada. Então, pesa muito sobre isso, quer dizer, a população quer a segurança, quer a polícia nas ruas, mas quer a polícia dando segurança e não sendo um agente de violência. É interessante esses pesos e medidas. Até porque, por mais que ele não estivesse naquele momento agindo como policial militar, estava agindo sim como segurança, né? A abordagem ela é completamente questionável. Pois é, sem dúvida. E aí cabe a responsabilidade política. Pesa sobre o secretário de Segurança dar resposta. E ele fez isso, se fez presente no local da comunidade, junto com o secretário de Direitos Humanos, mas até aí nada mais do que obrigação. Tem que elucidar o crime com rapidez e tem também que colocar à baila, à tona, e não é fácil, justamente essa situação que a gente colocou aqui. Então, atos políticos podem fazer a diferença em questões de segurança. Agora, se a gente compara, no caso do Ceará, é importante lembrar que o secretário de Segurança assumiu agora, 1º de janeiro. Quer dizer, já está pegando uma crise grande. E esse secretário, ele é de Brasília, mas já trabalhou no Rio Grande do Norte, fazendo a repressão Policial no período, civil, né? exatamente, policial civil fazendo a repressão exatamente nesse período aí de fim de ano, de Natal. Mas o problema é que talvez a linha que ele tenha, né, anunciado de como ele ia tratar, né, a linha dura? Linha dura,
né, causou toda essa desavença. Então, assim, essa coisa de negociar com facções é sempre um risco muito complexo. Então, é preciso ver como é que vai se fazer essa negociação. Então, a gente vê que essas questões todas, elas envolvem questões políticas. Ele é um técnico, no sentido de que é um policial, tem estudos na área de segurança, mas a indicação dele é uma indicação política e a avaliação da atuação dele é política. Para além disso, nós temos senadores que são capazes de fazer leis ou de cobrar mais fiscalizações da fronteira, que é por onde entram armas ilegais e drogas legais, e os próprios deputados federais, eles podem pensar aí em algumas questões de segurança pública que ainda precisam ser consideradas. Eu acho que ainda não há muito um formato que dê para o Brasil todo. Essa é uma outra questão. É um Brasil muito grande. Então, se você pensar ações que deem certo numa região, não necessariamente darão em outra. Cidades grandes, cidades pequenas, zona rural, zona urbana. Então, isso precisa ser muito repensado na hora de se pensar um projeto nacional de segurança pública. E, por último, os municípios, decididamente, nessa crise que se encontram, eles são um elo muito fraco. Eles não conseguem fazer um trabalho de segurança pública. Talvez aí seja fazer aquele trabalho de prevenção, educação, sobretudo, e o Estado tentar chegar com a segurança e políticas federais como creche. Então, por isso, essa questão de pensar creches, pensar projetos de educação. No caso do Maranhão, você tem o IEMA, que é estadual, você tem o IFMA, que é federal. Quer dizer, você expandir o que a gente chama de rede de proteção. Só que esse problema é a longo prazo e a população quer medidas a curto prazo. E isso, pressionar essa resposta, às vezes pode ser perigoso. Ou seja, às vezes o tiro sai pela culatra e a gente paga muito mais caro do que a gente espera. Esse é que é o cuidado. Muito obrigado, Marcos. Boa noite. Eu que agradeço e boa noite a você de casa também. A seguir, a campanha que vai discutir o enfrentamento a um problema que o Maranhão ainda tem, a hanseníase. E veja também nas praias de São Luís os flagrantes de irregularidade com muito motorista dirigindo sobre areia, o que é proibido em muitas delas. Você vai ver logo após o intervalo.